Posso ir então? Estamos no ar? Estamos no ar. Então tá. Então hoje nós vamos falar sobre ainda câncer de mama, tá? Ainda é câncer de mama. Fizemos na segunda-feira passada, né? Falamos sobre, como está escrito aqui, ó, olha aqui, ó, na semana passada, os primeiros sinais e os sintomas. Por quê? Porque o que na verdade a mulher quer saber é o seguinte, olha, o que eu vou sentir se eu tiver um câncer de mama, né? Muito bem. Meu nome é Silas Melo, sou médico ginecologista aqui na cidade de Uruguaiana, ok? Lá no Rio Grande do Sul. Então, estarei à disposição para vocês. Então vamos lá, os primeiros sinais e sintomas, só para dar aquela recordada rápida, né? A gente vai ver ali, olha lá, alterações na pele, né? Há um abaulamento, quando há um nódulo, alguma coisa, você vai sentir um abaulamento, mas aí vai depender de um nódulo grande, um nódulo de meio centímetro, você não vai ter abaulamento, mas uma coisa grande você vai ter um abaulamento. Pode ter vermelhidão, calor e dor. Esse é o carcinoma inflamatório da mama. Esse é um carcinoma muito violento, muito agressivo, né? E no meu longa experiência médica, eu peguei poucos casos desses, a não ser lá no Rio de Janeiro, lá no Hospital do Câncer, a gente via muito câncer inflamatório de mama. Tem o caroço. O caroço você vai sentir, né? Passou a mão e vai sentir. Já vamos falar sobre o diagnóstico. Depois os gânglios nas axilas, né? Por isso que lá no consultório as pacientes sabem que eu faço levantar a mão, tudo direitinho, e vou palpar as axilas. Porque os gânglios nas axilas lembram um câncer mais avançado. As entrâncias dos mamilos é quando você faz manobras, que eu vou explicar já sobre ela, o bico do seio entra. Por isso que o exame de mama tem que ser feito sempre com o auxílio das manobras musculares, que nós vamos falar já dele também. Eczema dos mamilos. E isso aqui que é importante, né? Que nós falamos na segunda-feira passada. É no bico do seio, você ter assim como fosse uma alergia, um eczema, né? Isso pode ser uma alergia, um eczema inflamatório, mas pode ser também um câncer de mama chamado câncer de Paget. Pois bem, hoje está aí meu nome, Silas Melo, meu WhatsApp, para quem quiser anotar aí, vou dar 30 segundos aí para quem quiser anotar. Eu vou esperar um pouquinho lá. 999-882193 ou então 9915-41993. Depois eu volto aí. Pois bem, e hoje então vamos começar. Nós vamos começar falando sobre o diagnóstico do câncer de mama. Como se faz o diagnóstico. Vamos dar aqui um tempinho aqui. Está aqui. O primeiro meio de se fazer um diagnóstico do câncer de mama é pela paciente mesmo, né? Ela está tomando banho, ela fica se palpando, ela sente um nódulo, alguma coisa. Agora, eu sempre lembro que às vezes a mulher vê aquilo que não é, né? E não vê aquilo que é. Bem, significa que o autoexame da mulher é um exame importante, mas muito relativo, de pouco valor, né? Mas deve ser feito, não estou dissimulando de não fazê-lo não, tá? Muito bem. Esse autoexame, o ideal é que você coloque o cotovelo para trás, olha, para trás. Assim, abrindo o peito. Aí você examina. O outro lado, ó, para trás do cotovelo, ó. Aí você, ó, examina, tá bom? Examina um lado, o outro, devagarzinho. Se quiser apertar um pouquinho o bico do seio, para ver se sai alguma secreção, pode fazer. O melhor é deixar nós, profissionais, fazermos.
Depois nós temos, e se você palpar, né, as mamas, e sair uma secreção do bico do seio, né? Já ouviram falar? Né? Saindo secreção, vai ao ginecologista, obstetra, aquele que mexe com mama, mastologista, e passa numa lâmina e manda essa lâmina para o laboratório, tá? Então, citologia da secreção mamária nada mais é do que passar uma lâmina na secreção e mandar para o laboratório analisar aquela secreção. Outro meio de você dar o diagnóstico de câncer de mama é a mamografia digital atual, né? A mamografia, ela é capaz de ver calcificações que podem ser esparsas, que são normais, ou tão bem pontiforme, suspeitas. Essas calcificações dificilmente, quase impossível, você vê na ecografia. Só se como é uma calcificação muito grotesca, né? Mas aquelas microcalcificações é na mamografia que se vê. Então, a mamografia é realmente o exame ouro, tudo bem, não é único. Ele deve ser complementado pela ultrassonografia. Essa mamografia, ela é classificada por uma categoria chamada BIHARD. Então, se você olhou a mama e não tem nada, BIHARD 1. Se viu alguma coisa e disse, mas isso é benigno, BIHARD 2. Se eu olho alguma coisa e eu acho que é benigno, BIHARD 3. E se eu olho alguma coisa e eu acho que é maligno, BIHARD 4. Mas se eu tenho certeza que é maligno, BIHARD 5. Essa classificação vai ser a mesma para a ultrassonografia. Então, a mamografia, ela vê calcificações e nódulos sólidos com mais clareza. Agora, a ultrassonografia tem a grande vantagem dela observar cistos. Veja que na mamografia não vê cistos, na ultrassom vê. Então, você tem que fazer sempre os dois, a mamografia e a ultrassonografia da mama. Não, na mamografia, você deve fazer a partir de uma idade de 30, 35 anos, mais ou menos. A mamografia. Agora, se você tiver uma irmã ou uma mãe com câncer de mama, eu recomendaria que você fizesse um pouquinho mais cedo, tá? Lá para os 22, 25 anos, eu já faço a mamografia direto. É melhor pecar pelo excesso do que pela negligência. Bom, muito bem. Depois temos a ressonância magnética. Também muitas vezes é utilizada a ressonância. Eu particularmente muito pouco utilizo e os mastologistas também pouco usam, tá? Mas se quiserem fazer ressonância, não vejo mal em fazer, mas eu ainda acho que a mamografia e a ecografia são exames mais fundamentais e mais certos. Finalmente, as punções, né? Tem a punção de nódulos, né, que você faz, é um método também de você dar diagnóstico, né? Você punciona com uma agulha, aspira, manda esse material para o laboratório. Agora, quando é uma patologia mais grotesca, maior, aí então eu prefiro ter várias punções, aí nesse caso você faz com agulha grossa, chamada core biopsy. Entenderam bem? Beleza? Muito bem. Aqui eu separei para vocês, deixa eu ver se eu consigo entrar aqui. Aqui é bem doméstico o negócio, hein? Deixa eu fechar aqui. Eu separei umas imagens para vocês, né? Eu não sei aqui como é que entra aqui. Entra aí embaixo. Então, a Mari que me dá apoio aqui. Ah, lá embaixo aqui, ó. Isto. Então tá aqui.
Então, eu vou te mostrar umas imagens, né, que a gente observa pela ecografia, né? Aqui, por exemplo, aqui, vamos ver aqui, ó. Aqui, pela ecografia, você vê facilmente um nódulo hipoecogênico, tá vendo? De contornos regulares, uma tendência horizontal. Então, só nessa característica de contorno regular, horizontal, hipoecogênico, homogêneo, só em ser assim, eu já acho que é benigno, tá? Como isso aqui é uma alteração funcional, esse nosso chamado fibroadenoma, né? Ele é benigno, né? Eu vou dar categoria 2. A gente pode olhar aí de ano em ano, ou então de 6 em 6 meses, se o paciente puder, tá entendendo? Ok? Muito bem. Deixa eu ver aqui, essa questão mamária aqui. Então veja que a paciente está autoexaminando com roupa, não pode, nem com roupa, nem com sutiã, né? Você tem que estar totalmente desnudada, de preferência você esteja no banho, porque o banho, a água com sabão escorrega melhor, tá entendendo? Então, repetindo, ó, cotovelo para trás, peito para frente e palpa, devagarzinho os 4 quadrantes. O outro lado, ó, cotovelo para trás e palpa, devagarzinho. Beleza, então? Muito bem. Esses são, então, as formas de dar o diagnóstico de câncer de mama. Na segunda-feira, eu já vou falar sobre tratamento e prognóstico e novas técnicas que estão surgindo já, né? Para saber como tratar, qual é o prognóstico disso, né? E o que vem pela frente aí, na área científica, né? Cada vez sabe-se mais sobre mama. Agora, lembrando a você que fique tranquilo, vamos falar sobre o tratamento. O tratamento existe e muitas mulheres hoje já adquirem também a cura do câncer de mama, ok? Muito bem. Eu estou hoje me limitando a falar sobre a forma de dar um diagnóstico de câncer de mama. Eu quero apenas, aqui ó, eu vou apenas lembrar vocês, aqui, como se dá o diagnóstico de câncer de mama. Autoexame, o médico deve palpar as mamas. Deixa eu lembrar bem sobre palpação da mama que o médico tem que fazer. O médico tem que ser atento, tá? A mulher fica deitada na maca, com as mãos embaixo do pescoço, abrindo bem os cotovelos, ok? E o médico vai examinar os 4 quadrantes: superior externo, inferior externo, inferior interno e superior interno. Então o médico palpa cada quadrante desse, palpa o mamilo, pequena espremida no mamilo para ver se sai alguma secreçãozinha, bem suavemente, da mesma maneira para o outro lado. Depois a paciente vai sentar. Depois que ela sentar, ela levanta bem os braços, ok? Vai abaixando e eu vou observando a reação da mama. Vou pedir para você apertar uma mão contra a outra. Para quê? Para contrair o músculo peitoral. Se houver algum câncer grudado no músculo, quando você contrai uma mão contra a outra, o bico do seio ele é puxado para dentro. Por isso que o exame ginecológico é obrigatório, é esta manobra. Olhar depois os gânglios. Ela estende a mão ou coloca em cima do ombro do médico e ele então vai palpar os gânglios. Então, para você examinar uma mama, ele tem que fazer manobras com a mulher deitada,
sentada, musculares e axilas também. O exame de mama é complexo, mas tem que ser muito bem feito, porque muita gente pode pagar com a vida por causa de não se dar um diagnóstico correto de mama. Mamografia, ultrassom, ressonância, punção. Então, essas punções são obrigatórias. Toda vez que você tem alguma dúvida, é melhor pecar pelo excesso do que pecar pela negligência, tá bom? E aí, com esses métodos diagnósticos, nós temos, evidentemente, a mama super bem protegida em relação ao diagnóstico, tá bem? Muito bem. Na segunda-feira que vem, a gente vai falar sobre tratamento e prognóstico do câncer de mama. Tá ok? Fique com Deus.